Olá, lindona! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Legado Delas Cast, onde nós realçamos a história e o legado de mulheres que estão fazendo a diferença no mundo. E hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais. Glauci Reis, que é empresária, palestrante e mentora, e também a Ana Soares, que é mentora de autocuidado. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada, Grazi. Obrigada pelo convite. Obrigada, Editora Legado. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada também, né? Eu só tenho a agradecer, é um convite muito especial, né? A gente está nesse momento junta, partilhando, né? Desse momento muito especial para cada um de nós. Muito bom, ó. Já para colocar todo mundo na mesma página, nós estamos lançando aí 2 livros extraordinários, o Fortes e Inspiradoras, com histórias de mulheres fortes e inspiradoras, né? O próprio nome já diz, e também o livro Sabedoria para Elas, que é um livro com pílulas diárias para a mulher que quer ter sucesso. Quando a gente fala de sucesso, não é um sucesso que fala só de dígitos, mas um sucesso completo, que inclusive inclui os dígitos. Que a gente quer e a gente gosta, mas nós vamos muito além disso, né? E eu quero conversar um pouquinho com vocês, meninas, sobre a experiência de vocês de escrever, né? De ter esse momento. Eu vou direcionando aqui, conversando com vocês. Glauci, conta pra nós. Foi o teu primeiro livro, a tua primeira experiência? Foi minha primeira experiência escrevendo algo. Apesar de já gerar conteúdo no Instagram, é muito diferente você gerar um conteúdo curto, um conteúdo que você acha que escreveu muito porque é uma legenda, mas tem ali uma limitação de caracteres, do que você escrever um capítulo inteiro. Eu fiquei pensando, né, como seria escrever um livro inteiro? Realmente, para mim, foi um processo de autoconhecimento. Eu acho que essa é a palavra que resume para mim esse processo. A gente tem que se autoconhecer muito para poder falar de nós, falar da nossa história. Eu acho que essa palavra resume para mim como foi escrever o capítulo do Fortes e Inspiradoras. Muito bom. Ana, já no livro Sabedorias, né, não é história, ele é mais uma pílula, é um devocional diário aí para mulher que quer buscar sucesso. Conta para nós, como que foi para ti escrever e fazer parte desse projeto? Foi um projeto muito especial e, ao mesmo tempo, assim, é meio que indescritível. Você procura palavras para falar, mas, às vezes, é aquela coisa assim que vem do sentimento, que vem do coração, né? Uma experiência única, minha primeira vez como escritora. E faço as minhas palavras, né? Como a nossa colega também falou. Às vezes, é aquele processo mesmo de se conhecer, né? E, ao mesmo tempo, poxa vida, será que eu tenho competência mesmo para escrever um livro? É verdade. Isso é uma pergunta que a maioria faz, né? Será que eu tô pronta? Será que isso é pra mim? Mas, quando a gente decide, a gente quer. Nós somos mulheres, né? A gente vai atrás, a gente busca, a gente... E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre o conteúdo, né? Glauci, tu contou um pouco da tua história. E que história, né? Assim, gente, olha, assim, até arrepiei aqui. Eu sou suspeita a falar, né? Mas todas as histórias estão impactantes demais. Glauci, conta um pouquinho pra nós. Quando o podcast for ao ar, já vai ter passado o lançamento, tá? Não vai ter problema soltar spoilers. Não tem aqui. problema. Pode contar um pouquinho pra nós da tua história, o que você compartilhou no livro. Perfeito. Quando eu fui convidada por você aí, Grazi, estar no livro, eu fiquei pensando, que história contar? Né? O que eu posso trazer como um aprendizado? E toda vivência, todo desafio que nós temos na vida, nós sempre tiramos algum aprendizado. Então, pela lógica, qualquer coisa vai ter aprendizado. Hoje mesmo, né? Cheguei aqui falando do trânsito. E o meu grande aprendizado foi, poxa, o que meu marido não passa todos os dias, enquanto eu estou trabalhando em casa, e ele passa todos os dias para estar aqui em Alphaville, né? Então, o aprendizado, ele é contínuo, ele é o tempo inteiro. Mas, quando a gente olha para a nossa história, a gente tem que pensar naquilo que foi um dos nossos maiores pontos de virada. E, para mim, quando eu comecei esse processo de mergulho e falar sobre o que eu vou trazer para inspirar outras mulheres, me veio muito forte uma frase que a minha vida inteira eu ouvi da minha família, dos meus parentes. Não família, pai, mãe, irmão, mas tios, primas, vizinhos, colegas, que você não vai dar em nada na vida. E eu cresci a minha infância, a minha adolescência com essa frase ecoando na minha cabeça. Que eu não ia dar em nada, que eu não ia dar em nada. E por muito tempo eu não dei nada mesmo. Eu realmente validei essa frase. Por muito tempo eu fugi de estudos,
Eu tive empregos que praticamente eram para suprir a necessidade básica de pagar as contas e não tinha um desejo genuíno em prosperar, né? E nem digo prosperar financeiramente, mas de melhorar como pessoa, como gente, como estilo de vida. Então, teve um momento na minha vida que essa frase, ela me cutucou de um jeito que não. Eu vou provar para as pessoas que isso não é verdade. Que eu posso sim ser alguém na vida. E eu achava que esse ser alguém na vida seria através, minimamente, pelo esforço de trabalho. Então, trabalhava muito, assim, muito. Abdiquei dos estudos, falei, vamos mergulhar no trabalho. Trabalhar muito, horas, horas e horas. Só que não foi isso que me fez prosperar, não foi o volume de trabalho. E eu fui descobrir isso depois de quase 10 anos estagnada financeiramente. E aí que eu fui entender que o que iria me fazer prosperar era eu me tornar uma nova pessoa. Emocionalmente, psicologicamente, esteticamente também, porque quando a gente muda o nosso interno, a gente transborda isso para o nosso externo. E foi ali que as coisas começaram a acontecer na minha vida. E chegou um certo momento, essa frase já tinha sido calada para minha família. Eu me mudei de Minas, vim para São Paulo, aqui prosperei. Então, consegui, de alguma forma, vencer aquela imagem que eu havia construído com eles. E aí era para a história ter morrido, né? Falar, bom, a história acabou aqui. Eu vim para cá, eu prosperei, eu consegui matar aquela frase e acabou. Só que ela estava viva dentro de mim. Aquela frase, ela não morria. E eu comecei a me questionar. Falei, peraí, se eu achava que esse era o problema e eu consegui matar esse problema, então aonde que está o problema? Eu achei que o problema era esse. E aí foi quando eu comecei um processo de autodesenvolvimento muito grande em 2019 para entender o que eu queria da vida, o que eu buscava da vida. Por que as pessoas me viam como alguém batalhadora, como uma forte, mas não como a melhor, a mais capaz. Eu falava, eu me vejo assim, eu me vejo como uma mulher super capaz. Por que as pessoas me veem como batalhadora, esforçada? Ah, você tem potencial. Potencial é potência parada. Então por que a minha potência está parada? E aí foi quando eu descobri os meus reais dons, descobri o que eu faço de melhor, descobri como eu poderia canalizar isso para o mundo. E foi uma jornada dos últimos 3 anos. 3 anos não, né? Que de 2019 para cá já se foi o quê? 4, né? Estamos no final de 2023. Foi uma jornada maravilhosa, de grandes descobertas, enfim. Então, eu conto essa história mais detalhada no livro, mas que tudo partiu dessa frase, do você não vai dar em nada na vida. E eu só fui me enxergar como alguém bem-sucedida em 2021, para ser mais exata. Tá? Eu acho que 2020 ali ainda era um processo ainda bem inicial para mim. Mas 2021 eu falei, nossa, agora sim eu posso falar, eu dei certo na vida. Então, para mim, ficou muito claro que aquilo que o outro diz, nós podemos canalizar isso para ser a mola propulsora para a nossa mudança, mas que ainda assim, mesmo que a gente mude para o outro, se a gente não mudar a forma como a gente se vê, a gente ainda vai ter aquela frase, aquela dor, aquela trava dentro de nós. Então, temos aí o compromisso de mudar a percepção do outro, mas também mudar a nossa autopercepção, a nossa autoimagem. Essa é a minha grande história ali no livro. Muito bom, parabéns. Eu já volto pra você pra fazer algumas perguntas. Porque quem tá em casa já quer saber, né? Como que essa mulher que hoje consegue transmitir essa imagem maravilhosa, consegue gerar impacto na vida das pessoas, conseguiu tudo isso. Então a gente já volta, tá? Ana, conta pra nós, Ana, o que você escreveu no Sabedoria para Elas? Qual que é a sua pílula? Que conhecimento é esse que você trouxe? E como que esse conhecimento vai ajudar a vida da leitora? Eu discorri um pouco sobre o autocuidado e foi algo que eu vivi. Eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal e eu senti a necessidade que eu precisava mudar. A minha vida era uma vida sem propósito. Trabalhava, pagava boleto e fazia as coisas no automático. E chega a hora que você fala assim, opa, peraí, a minha vida tá faltando alguma coisa e eu preciso me encontrar, né? E nesse me encontrar foi justamente nesse curso de desenvolvimento pessoal que eu fiz e onde
né, veio os insights de dizer assim, é aqui, eu me achei. Então, assim, eu me apaixonei pelo autocuidado, né? O autocuidado de começar a cuidar de mim, a pensar mais em mim, não pensar só no filho, no marido, na mãe, no pai, porque a gente pensa em todo mundo e a gente, às vezes, esquece um pouco da gente. E eu sempre costumo falar, a gente tem uma comunidade chamada Mulher Intencional, que o autocuidado, para mim poder conquistar alguém, transmitir essa felicidade, esse transbordo do autocuidado, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Sem dúvida. Né? Eu tenho que me revestir desse autocuidado. E quando eu falo em autocuidado, eu não falo só da beleza física. Infelizmente, também a gente está vivendo num mundo que a mídia, ela fala do contexto do autocuidado só voltado para a beleza, né? E o autocuidado, ele vai mais além. O meu cuidado emocional, com a minha saúde mental, o meu cuidado pessoal, cuidar dos meus exames médicos, da minha academia, do meu me exercitar físico, né? Trabalhar a mente. E assim, eu me encontrei ali, eu falei, eu preciso passar esse conhecimento. Então assim, quando eu falo em autocuidado, chega os olhos brilham, porque é aquilo que eu gosto. E nessa comunidade que eu tenho, vem muitas mulheres que estão vivendo o aprisionamento. Que quando eu olho, é praticamente o que eu vivi, né? Esperando algo a mais. E aí, quando a gente começa a falar de se valorizar, de viver essa versão do empoderamento, mas quando eu falo no empoderamento, é aquele empoderamento que vem de dentro, né? Da gente transbordar. E foi uma travessia. Eu digo que eu saí de mim mesma para conhecer a minha história, né? Conhecer a Ana. O que a Ana pode transmitir? Quais são os valores que a Ana quer passar? Né? O que eu quero falar do autocuidado? É só da beleza? Não. É algo mais além. Eu posso viver o meu autocuidado sem estar nesses padrões que a moda diz, vestida numa roupa de grife. Eu posso viver o meu autocuidado vestido numa roupa simples. Eu posso fazer o meu autocuidado, não precisa ser o cosmético da marca X, né? Mas me cuidar, né? Fazer valer e dizer assim, tô vivendo, né? E quando a gente vive esse autocuidado, a gente vai transmitindo. Eu lembrei do que a Glaucia falou pra mim essa semana. Eu disse, Glaucia, eu vou comprar roupa nova. Ela disse, não, você vai mostrar tudo que você tem no guarda-roupa que eu vou te ajudar. E é isso, mas é isso quando a gente pensa assim, ó, eu vou fazer algo, a gente já pensa, não, eu vou comprar, eu vou isso, eu preciso de algo que eu não tenho. O externo vai resolver algo que hoje a gente não tem a capacidade de resolver sozinha. Porque a gente sempre quer pensar em algo pra resolver o problema rápido, né? Que tá fora de nós. Mas assim, isso me lembra, fazendo uma analogia agora, que tudo que a gente precisa já está em nós. A gente só precisa ativar. Porque é como a gente falava no episódio anterior, Deus não comete erros. E ele não cometeu erro quando nos criou. Só que às vezes as experiências que a gente vive acaba ofuscando a nossa luz, acaba nos colocando dentro de uma caixinha, a gente achando que é aquilo, né? Mas quando a gente entende quem nós somos e se posicionamos como a mulher que nós nascemos para ser, né? Entendemos todo o nosso valor, todo o nosso potencial, tudo muda. E é o que vocês estão trazendo aqui, né? A Glaucia, na forma de história, contando a história dela, já trazendo conteúdo. A Ana trazendo conteúdo no Sabedoria para Elas, que eu tenho certeza que é uma pílula que vai ser, assim, especial, porque hoje se fala muito de autocuidado, se fala muito de imagem. Sim. Mas muitas mulheres ainda não entenderam isso. Ainda não entenderam a importância. Acho que é fútil. Acho que não, isso é só pra quem tem dinheiro. É o que você falou, né? Tem que comprar roupa de grife, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então eu não vou fazer. É igual a pessoa que não quer fazer dieta, né? Não, porque daí eu vou ter que gastar muito. Então a gente tende a colocar desculpas naquilo que nós não queremos. E tem mulheres também que às vezes ela se priva, né? A taça é para visita, a mesa posta é para o parente que vai chegar, a toalha que está lá confortável, guardada, é para dar para alguém, nunca é para ela. Se ela vai na loja, ela fala, ai, que bolsa bonita. Não, hoje eu não vou levar. Assim, não estou dizendo que são todas, mas assim, a maioria de algumas no qual eu estou trabalhando esse desenvolvimento, ainda está com esse pensamento escasso ainda. E aí eu falo, não, gente, a gente, né, tem que começar a mudar. Nós também merecemos, porque nós não somos merecedora, né, de viver esse autocuidado. Isso que você falou é bem É. importante, eu vejo muito, né? A melhor taça é para visita, a melhor roupa é só
lá especial, sei lá quando, que às vezes nesse dia nem chega, né? Não, e essa questão do merecimento, para mim, eu sempre me achei muito merecedora. Né? E eu acho que as coisas só aconteceram diante de todas as adversidades da minha vida porque eu tinha o meu interno muito bem alinhado. Então, eu não sabia como canalizar a minha potência. Então, eu era uma bagunça interna de força. Eu brigava comigo mesma, mas eu sempre tive muita força, muita estabilidade emocional, muita coerência com os meus desejos. Então, se eu quero, não tem ninguém que vai me dar aquilo. Né? A minha vida inteira nunca foi nada dado. Então, eu falei, então, ok. Então, se eu quero, eu vou atrás e eu vou ter aquilo. Então, eu sempre tive muita força interna para fazer acontecer. Só que quando você não tem uma força interna muito bem organizada, você tem uma potência, né? Que aí você é uma potência, que era o que eu era. Eu era uma potência, não tinha o meu potencial explorado. Então, esse processo do interno, ele é fundamental para que você consiga depois externalizar isso para o outro. Eu acho que a minha história, ela só tomou o rumo que ela tomou porque eu tinha essa força interna, porque não tinha condição de ter nenhum tratamento, nenhum acompanhamento. Acho que hoje a internet ela facilita tanto para todas as pessoas. Sim. O acesso à informação, é o Instagram, é o YouTube. Né? Eu vou fazer agora 36 anos. Eu sou da época de curso de datilografia, eu trabalho desde os 13. Então, eu peguei internet de escada, peguei essa história toda que a gente passou de evolução tecnológica. Então, a gente não tinha acesso à informação como hoje nós temos. Então, ou você tinha dinheiro para poder pagar, ou você não conseguia se autodesenvolver. Né? Então, hoje, eu acho que as mulheres elas têm essa possibilidade de trabalhar o interno tão grande para que depois elas consigam, de fato, externalizar isso para o mundo. E trazendo isso sobre merecimento, né, que eu comecei trazendo isso, que para mim sempre foi algo muito forte, sempre me achei merecedora, só não entendi o porquê que se eu me achava merecedora, por que as coisas não aconteciam comigo. Eu falava, peraí, se eu sou merecedora, se eu sou executora, eu não sou preguiçosa, eu trabalho muito, por que as coisas não aconteciam? Então isso é assunto para um outro momento, mas essa questão do merecimento, ela é muito grave. Eu tenho uma mentorada que esses dias chegou para mim com 2 roupas novas na etiqueta de uma marca de grife. E ela falou, meu sonho era usar essas roupas. Aí ela falou, mas não me serve mais e eu queria te dar porque é o seu número. Eu falei, mas por quê? Era o seu sonho usar essas roupas e por que você nunca usou? Ela falou, Glaucia, eu não sabia nem onde ela estava dentro do meu quarto. E eu fiquei esperando uma ocasião especial. Nossa. E aí na hora que eu até me arrepio de lembrar, porque eu falei pra ela, você me permite vestir na tua frente? Aí ela falou, nossa, vai ser um prazer, porque eu queria me ver nele. Aí, na hora que eu vesti, ela se emocionou. Ela falou, eu perdi a oportunidade de fazer isso por mim. E agora, não é que ela não quer mais caber no vestido, porque agora ela tá na academia, ela tá corpuda, então ela tá em outro momento e eu sou bem pequenininha. Então, não é nem questão do peso por si só, ela já partiu para uma outra versão dela. Sim. E ela não aproveitou a versão atual que ela tinha, esperando o quê? O momento atual. É a louça da visita. E às vezes a gente perde oportunidades por não aproveitar, por não vivenciar a jornada, né? O processo. A gente sempre quer, não, eu vou esperar o melhor dia, eu vou esperar a melhor fase, eu vou esperar isso. Mas a gente tem que viver o agora. Temos que planejar o futuro, mas a gente tem que viver o agora, né? Aproveitar o momento. E falando de momento, nós estamos num momento especial de lançamento, né? Como é que tá o coração de vocês, sabendo? Porque a gente fala muito disso, não são só mais 2 livros. Não é só sobre escrever. Isso é lindo, isso é eternizar um legado, né? Mas vai muito além, né? É sobre impactar, é sobre as pessoas que vão ler, serem impactadas e ativadas o seu potencial para continuar levando a mensagem também. É como quando eu criança, não sei se com vocês era assim, mas eu ganhava um presente, eu saía doida falando para todo mundo que eu ganhei, né? E é sobre isso que vocês estão trazendo mesmo. Eu consegui viver uma transformação. Hoje, quando eu peguei o livro, eu disse, é o meu propósito de vida aqui.
Eu falei, nossa, e quando eu fiz o seu curso de Strave diante das câmeras, então quando você falava, porque a sua mensagem vai transmitir algo que vai contribuir para aquela pessoa crescer, para aquela pessoa, aquilo ali, nossa, foi uma explosão no meu coração. E de repente eu disse, eu tenho que tirar essas amarras e começar já a preparar o meu conteúdo, a perder o meu medo de falar. E hoje, quando eu olhei para o livro, eu fiquei muito emocionada e ao mesmo tempo assim feliz de saber que essa mensagem vai impactar na vida das pessoas. Então, eu me sinto assim, estou colocando em prática o meu legado dentro da minha jornada de vida que eu escolhi. E uma coisa assim, é claro para as duas, vocês viveram um processo de transformação, todas nós, né? Sim. Quais foram os maiores desafios nesse processo? Porque a gente tem muitos, né? Uhum. E quanto mais a gente cresce, maior o desafio fica. Só que a gente fica mais forte. Porque a gente vai se fortalecendo, vamos entendendo o nosso potencial. Então, o desafio não derruba mais, mas eles vêm. Né? Como que é pra vocês? Qual foi o maior desafio? Rapaz, tem que escolher um só, Grazi. Ai, que difícil. Não, eu vou trazer, eu acho que assim, a minha maior virada de chave foi o desafio que eu passei saindo de Minas e vindo para São Paulo. Eu achei que ia ser um desafio simples, porque eu nunca fui muito apegada a pai e mãe, pela forma que eu fui criada, assim, eu sempre tive muito apego com as minhas irmãs. Mas eu falei, ok, eu vou para lá e vou trabalhar e vai estar tudo certo. E daqui a um tempo eu mudo do Brasil, que eu queria vir só para fazer um pezinho de meia e sair do Brasil. E eu senti falta de coisas que nem eu sabia que me fariam falta, sabe? Senti falta do gosto do cachorro-quente da esquina, do pastel que eu comia de domingo, até dos aniversários da família que falavam mal de mim, eu passei a sentir falta por não ir. E aí você fala, caramba, e agora? Eu vou voltar para trás? Fizeram aposta, fizeram um bolão para perguntar quanto tempo eu ia durar, porque falaram que eu ia fraquejar, que eu não ia conseguir ficar longe das minhas baladinhas lá, dos meus amiguinhos. E aí fizeram um bolão para ver quanto tempo, o tempo máximo desse bolão foi 6 meses, que apostaram que eu ficaria, e eu falei, minimamente, eu devo a mim passar desses 6 meses. Se passar 6 meses eu não aguentar, tudo bem, pelo menos perderam o bolão. Perderam o bolão. Aí eu volto, viu? Falei que eu ia passar dos 6. Mas foram 6 meses desafiadores, porque foi logo quando minha mãe descobriu o câncer. E eu não tinha uma boa relação com a minha mãe. Ai, eu não vou chorar, olha, já vou segurar aqui. Mas foi uma época que transformou a nossa família, que transformou a minha mãe como pessoa, que ela se tornou mais carinhosa, que a gente restaurou a nossa relação. E eu fiquei muitos meses sem ir lá ver ela, exatamente porque eu não queria pisar na minha cidade, porque se as pessoas me vissem lá, ia falar o quê? Que eu voltei, e eu não queria falar que eu tinha voltado, que eu não ia querer eu perder o bolão. Então, quando eu voltei para ver minha mãe, ela já estava sem nenhum cabelo na cabeça. Então, assim, para mim aquilo foi bem difícil. Acho que essa mudança para São Paulo foi binária na minha vida. Acho que esse foi o maior desafio que eu passei. Todos os outros foram grandes também, mas eu acho que a maturidade que eu tinha na época era 0. Hoje, todos os outros desafios, eu já me tornei uma pessoa mais forte. Então, sem dúvida, assim, eu estava na dúvida de qual eu falaria, exatamente por ter vivido alguns, mas em termos de maturidade, aquele eu não tinha para vivenciar. E eu vivenciei com os recursos que eu tinha, da forma que dava. Uhum. E estamos aqui, né? 15 anos depois. E todo o processo de mudança dói. Na minha mudança, o desafio para mim sair de casa cedo, então assim, encarar São Paulo, para mim não foi um desafio tão difícil, porque eu sempre fui fácil de me adaptar a certas situações. Agora, para mim, o desafio maior foi eu provar para mim mesma que eu posso, que eu consigo, que eu, Ana, depois desse desenvolvimento pessoal, posso ser uma pessoa melhor, uma nova versão de mim mesma, porque eu me cobrava muito e eu vivia uma crença muito limitante do que eu não sou capaz. Eu estudava, mas eu sempre estava com aquele pensamento, não estou pronta, não estou preparada, não, fulano é melhor do que eu. Então, assim, esse desafio hoje, eu encarar e dizer que eu consigo,
que eu posso, né? Que os meus sonhos não tem, eu não vejo limitação nos meus sonhos, né? Estou a cada dia correndo atrás. Então, essa coisa para provar para mim mesma, acho que foi o crucial. Nossa, olhar, né, para vocês hoje, escrevendo livro, lançando livro, se posicionando com sucesso em tantas áreas, olhar isso e saber que houve desafios que doeram, que machucaram, que provaram, né? E saber que vocês venceram, estão aqui hoje mostrando até um pouco de vulnerabilidade, Sim, né, para as pessoas, porque se posicionar hoje com a nossa mensagem é isso. Às vezes a gente precisa abrir as nossas fraquezas, né, os nossos desafios para as pessoas se inspirar até na nossa história. Então, é louvável isso, meninas, parabéns. Porque Obrigada. o que as pessoas querem é se esconder hoje, né? A gente só quer mostrar o palco. Naturalmente, se fosse olhar como ser humano, a gente só quer mostrar o palco. Ainda mais nas redes sociais, né? Sim. Vamos combinar, né, Grazi? E assim, eu ainda nem abri o livro. Eu acho que na hora que eu abrir eu vou desabar, porque pra mim aqui esse livro é honrar a minha história. É isso pra mim. Eu honro tudo que eu passei aqui. É isso pra mim. Nossa, que forte saber que pessoas vão ver isso, né? Vão poder se inspirar e ser impulsionadas, ser transformadas e ver que é possível. E a gente não tem noção de onde a nossa mensagem vai chegar, né? Ana, eu fiquei muito feliz de saber que você fez o Destrave e foi destravada já para escrever um livro, era só para destravar diante das câmeras. Quando você me mandou a proposta, né? Vamos escrever o livro. Aí eu? Mas eu já destravei, certo, pessoa, né? Aí já veio, né? A crença limitante. Peraí, ainda que eu vou encarar essa realidade. Muito bom, muito bom. E assim, ó, algo acontece quando a gente decide que não é só sobre nós. Quando a gente entende e decide levar aquilo que nós temos, a nossa história, a nossa mensagem, aquilo que está queimando no coração. Olha como é tão verdadeiro, como é tão... Não é sobre mais uma mulher empoderada, é sobre uma história que trouxe para nós o nosso potencial, que mostrou para nós tudo aquilo que nós podemos fazer e ter, mas antes disso, de ser, né? E a gente vai se sentindo edificada com o feedback que a gente tem das pessoas, dos nossos seguidores, das nossas mentoradas, que tá sempre dando retorno pra gente. Então é muito gratificante. E só prova que a gente tá no caminho certo. Com certeza. Agora vamos falar de conquista, né? Porque vocês são mulheres muito bem-sucedidas, assim. Eu sei que vocês tiveram várias conquistas, mas sempre tem aquela que marca, não tem? Aquela que diz, não, meu Deus, isso, qual foi a maior conquista até aqui? É ruim falar de dinheiro, de certo modo, porque a gente sabe que as coisas não se resumem a dinheiro, né? Mas eu vim de uma família muito escassa, né? Minha família ainda tem muita escassez. E eu nunca sonhei com dinheiro. Assim, eu queria ter uma vida boa, mas não sonhava com dinheiro. E para mim, trabalhar no mercado financeiro já era estar perto do dinheiro. Então, eu já me via, de alguma forma, perto do dinheiro. Lidava com os milhões dos meus clientes, não tinha nada na minha conta, mas eu me via perto do dinheiro. Para mim, já estava ótimo. Só que, em algum momento, eu ousei sonhar. Eu falei, nossa, o que seria ganhar bem para mim? Nunca tinha pensado sobre isso. Aí, em 2019, né, esse processo que eu comentei, que eu comecei a pensar sobre algumas coisas e tal. Eu falei, o que seria ganhar bem para mim? Aí, eu escrevi no livro que seria ganhar R$10 mil. Então, acho que para mim a grande conquista foi o dia que eu olhei para aquilo e escrevi. Passou 6 meses, eu já tinha chegado naqueles 10, porque eu tomei a decisão, então, de ir atrás daquilo. E aí, quando eu vi aquele dinheiro, eu falei, cara, eu sonhei pequeno. Se eu sonhei 10 em 6 meses aconteceu, e se eu sonhar mais? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ser mais arrojada. Às vezes até eu sou arrojada demais. Hoje já tô precisando diminuir ali. Mas para mim foi uma grande conquista. Isso provou para mim que eu estava limitando os meus sonhos. Saí de um lugar escasso, vim para uma cidade totalmente abundante. E ainda estava, de alguma forma, limitando o meu poder de pensar sobre dinheiro, sobre conquista, sobre experiências. E aí, aquilo para mim foi, acho que, uma grande conquista. Assim, eu olhei e falei, nossa, eu posso mais, mas eu posso muito mais. Não só em relação ao dinheiro, mas eu posso muito mais a qualquer outra coisa.
Acho que aquela foi minha grande conquista. Porque a gente entende, né? Nossa, eu consegui. Né? Tipo assim, nossa, meu Deus, eu fiz isso aqui. Pra mim, teve um dia que eu conquistei algo assim, que eu saí dentro de casa, gente, eu consegui. Mas assim, era muito pequeno na época, né? Que foi o início da minha jornada. Todo mundo ficou olhando assim, deixa eu comemorar. E é sobre isso, porque quando a gente comemora as pequenas vitórias, a gente está pronta para comemorar as grandes vitórias. Lógico. E se a gente não aprende a comemorar esses passos que a gente dá na jornada, a gente nunca vai ser grata quando chegar lá, no destino, né? Eu também vivi praticamente isso. Minha família também vem daquele processo de muita escassez e aquilo ali, né, a gente vai ficando na gente. E de repente eu tinha um sonho de fazer a festa de 90 anos da minha avó. Eu falei, como que eu vou fazer? Mas eu quero fazer aquela festa, com buffet, com música, com festa. E eu gosto muito da parte de evento, espaço kids, espaço criança, docinho. Mas essa festa vai dar 20 mil reais, como que eu vou fazer? E aí, de repente, eu sou muito organizada e que é fruto também do desenvolvimento pessoal. Comecei a organizar a festa há 1 ano, com antecedência. Gente, quando eu olhei para a igreja, que eu vi todos os convidados, a minha avó entrando, a missa, depois o jantar, todo mundo dançando, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, será que eu consegui mesmo? E é muito gratificante. Por isso que muitas vezes também eu tenho o costume de falar que a gente não tem que pôr limite nos nossos sonhos. A gente tem condição. Se a gente se organiza, se a gente corre atrás, tem essa bravura dentro da gente de estar ali correndo e a gente consegue. Sabe um ponto assim que pra mim, quando eu comecei a pensar o porquê que eu sonhava pouco, porque olha a incongruência, né? Falando um pouco de autodesenvolvimento. Eu falava, não, se eu me sinto merecedora, eu me sinto capaz, né? Diferente de você, Ana, que tinha esse sentimento assim de, poxa, eu não consigo, eu preciso estudar mais, o outro sabe mais. Eu nunca achava que eu sabia mais que o outro. Eu não me via como superior, mas eu também não me via como menor. Eu falava, não, eu não sei isso que ele fizer, mas se ele me explicar direitinho, rapaz, eu vou aprender a fazer e eu vou conseguir fazer, eu vou dar conta. Então, eu até achava que ia dar conta de coisa que possivelmente eu nem daria. Mas eu sempre confiei muito no que eu era capaz de aprender e capaz de fazer. E aí eu falava, não, me sinto merecedora, me sinto capaz. Por que as coisas não andam? E aí, depois que eu tive essa primeira conquista, que eu vi que eu me ousei a sonhar de sair de um salário de 4 mil para 10 e aconteceu, eu falei, nossa, por que antes eu não sonhei com as coisas? E eu não sonhava mais porque eu tinha medo de não atingir esses sonhos e de me frustrar, porque eu acho que quando a gente se cobra muito, eu sempre me cobrei muito, você fala assim, você não pode errar. E aí, se eu sonho com uma coisa depois eu não conquisto, o que eu vou me achar incapaz? Aí, aquela força que eu achava que eu tinha... Começa a te limitar, né? Aí eu ia falar, olha, você não é tanta coisa assim, não. Porque você achou que você ia conquistar tal coisa e não conquistou. Então, a gente tem essa vigília que a gente tem que ter. Porque precisa ter uma calibração. Se a gente sonha de menos, tá errado. Mas também não sonhar... Tem que ser pé no chão, né? Tem que ser pé no chão. Tem que ser pé no chão. E aí vai aumentando os sonhos. Eu tenho sonhos bem absurdos, mas assim, eu não conto pra ninguém. Porque... mas eu tenho sonhos mais pé no chão também, que é possível. Eu já falei no outro episódio, mas eu lembro no primeiro projeto da editora, quando eu vendi pra primeira pessoa, a primeira escritora, eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que é isso, né? Porque veio aquela coisa, eu tenho que entregar agora um livro inteiro. E aí, será que eu vou conseguir? Só que aí eu tive que me comprometer, porque uma já tava, então agora tinha que ter o resto. E aí a gente vê o quanto a gente é capaz, né? Porque esse frio na barriga, ele faz parte do processo, né? Aquele medo, vem. Tem gente que fala assim, Graça, você não tem medo? Assim, claro que eu tenho, tem vezes que eu tô desesperada, apavorada. Mas eu tenho coragem. Né? Quem não tem medo é inconsequente, né? Porque, imagina, eu não tenho medo das coisas darem errado. Ou eu não tenho medo de não conseguir entregar. Então, sem consequência. Medo você é tá normal. metendo pés pelas mãos. Você só não pode se deixar se paralisar pelo medo, né? Exato. Agora, meninas, conta pra mim um principal aprendizado dessa jornada. Assim, vocês viveram essa transformação, a gente tá falando um pouquinho dos livros, né? Da experiência de vocês. Nessa jornada, qual foi o principal, ou um dos principais
aprendizados até aqui? Grazi, autoconhecimento. Eu acho que não tem como fugir aqui do caminho da Ana, porque tudo na minha vida mudou quando eu mergulhei em autoconhecimento, quando eu investi em conhecimento mesmo, porque a gente acha que conhecimento é aquele acadêmico, né, que se limita a isso. E por muito tempo, eu tenho 20 anos de corporativo, para mim se limitava a isso, a curso técnico, a pós-graduação, a certificações do mercado financeiro. Para mim era isso que era ter conhecimento. Mas quando eu comecei a mergulhar em desenvolvimento humano, desenvolvimento de negócio, foi onde tudo mudou mesmo. Então, para mim esse foi o grande aprendizado. Não tem como parar, não tem linha de chegada para autoconhecimento. Não tem fim, a lapidação, ela é eterna. Nossa, muito bom. Ana, é um pontapé inicial, né? Puxando o gancho também que ela está falando do investimento, é muito importante. Às vezes a gente está muito naquela da graduação, da especialização. Eu também hoje valorizo o trabalho de uma mentora. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, então, assim, eu sinto como se eu tivesse uma mãe ali que está segurando na minha mão para que eu não possa cair a qualquer momento. E também, quando você se depara com aquela realidade, não vou gastar 10 mil num curso, não vou gastar 15 mil, mas você precisa investir. E muitas vezes é aquela velha frase, né? Às vezes, o que você não ganha é com o conhecimento que você não investiu para correr atrás. Às vezes a gente se limita, né? É saber investir certo, né? E quando a gente investe em conhecimento, é um investimento. A própria palavra diz, né? Mas tem pessoas que acham que estão investindo, mas às vezes estão tendo um gasto e deixa de investir em si. E às vezes quando a gente fala de investimento, às vezes não é nem só financeiro, é tempo mesmo. Porque se conhecer exige tempo, né? Tu tem que parar, tu tem que fazer autoanálise, tem que... E é sempre, pra mim, não sei como é que é pra vocês, mas pra mim é sempre. Meu Deus, será que eu tô no caminho ainda que eu me propus lá atrás? Ou talvez eu corrigi a rota porque foi necessário, ou talvez eu tô perdida. Isso a gente tem que se fazer todo o tempo. Total. Está se conhecendo em todo momento. Então, realmente é incrível esse processo, né, de autoconhecimento. Olha, a gente tem um costume aqui de deixar um recado especial para quem tá em casa. A mulherada tá em casa, provavelmente, depois vocês me contam aqui nos comentários se vocês estão impactadas com o conteúdo. Assim, gente, é só um pouquinho do que elas têm, né, da experiência. Vocês vão poder acessar mais nos livros, no Instagram, que depois elas vão deixar aqui, no conteúdo, até mesmo na mentoria, na comunidade, né, estando mais próximo delas. Mas eu tenho certeza que vocês estão em casa esperando. Eu quero saber nos comentários, né, como que a história da Glaucia, o conteúdo, a história da Ana, pode impactar a sua vida. E você pode deixar, então, vocês podem deixar um recado, pode olhar naquela câmera lá, e deixar um recado especial para quem está em casa, tá lá, às vezes, olhando para nós e se inspirando, né? Nossa, eu quero chegar lá. Mas às vezes lá dentro, né, tem aquela limitação, tem aquele sentimento de inferioridade. Então, manda ver aquela mensagem incrível para quem tá em casa. Então, eu começo? Pode ser. Então, vamos lá. Você, mulher, eu só te digo que tudo nessa vida parte de uma decisão. Uma decisão de você se lapidar e se tornar a sua melhor versão. Então, não queira ser corajosa, porque o medo ele sempre vai existir, como nós falamos aqui, mas queira ser decidida. Tome as decisões que você precisa na sua vida, porque não decidir também é uma decisão. Decida ser a sua melhor versão e busque os caminhos. Seja através de uma mentoria, seja através de um curso, seja através de conteúdos gratuitos, mas decida fazer diferente. Porque a vida de ninguém aqui, hoje você está vendo o palco, mas atrás desse palco teve muito bastidor. E você pode ter certeza que as suas dores são muito similares às nossas. Decida viver diferente. Uau! Uau, olha, depois dessa, se eu fosse você, decidia. Ana, deixa aí a tua mensagem. Eu convido vocês a viver o autocuidado. Quando eu falo em autocuidado, é o autoamor.
Muitas vezes a gente dá sempre o amor para o outro, e por que não a gente não vivenciar esse auto-amor pela gente, melhorar a nossa autoestima? Então, busque. O autocuidado é a declaração de amor mais justa que você faz consigo mesmo, né? Depois entra na nossa comunidade Mulher Intencional, a gente está sempre colocando conteúdo de autoestima, de autocuidado, e vamos praticar o autocuidado. Está dentro da gente, da nossa essência, e só basta mesmo aquela estrelinha que está ali meio apagadinha, a gente, né, fazer com que ela venha florescer, para que a gente floresça dessa forma, brilhante, né? Não precisa ser a Mulher Maravilha. Às vezes eu tenho esse costume de falar, é muito forte essa palavra, porque é como se a gente tivesse que estar pronta sempre. Não, vamos ser a Mulher Maravilha, mas dentro da nossa essência, da nossa identidade. Uau, aí decida buscar o autocuidado. Resumir aí o conteúdo de vocês. Onde que essas mulheres podem encontrar vocês, né? Eu tenho certeza que já gerou curiosidade aí pra se conectar com o conteúdo. Glaucia, fala pra nós o teu Instagram, tuas redes sociais. Depois a gente vai colocar também, eu vou deixar o link nos comentários, mas fala aí pra nós. Bom, eu acho que o mais importante é dizer o meu nome, né? Porque é Glaucia com E. Então, só para vocês não acharem a Glaucia errada. Então, vocês me acham no Instagram como Glaucia Reis, com 3 S's depois ali do Reis. Vocês me acham também no Google, meu site, glauciareis.com. Estou no YouTube também, todas as quartas-feiras, com aulas ao vivo sobre percepção de valor, negócios e posicionamento para mulheres empreendedoras. E também tem um audiocast toda semana que acontece num grupo do WhatsApp, que o link também fica na minha bio do Instagram. Então, te espero em algum dos meus programas, vai ser um prazer te conduzir. Até o seu próximo nível, hein? Uau! Ana, onde é que elas te encontram? @ana.soares_, né? E a gente também tem um encontro Mulher Intencional, que é o Happy Hour Intencional, que é sempre na primeira sexta-feira do mês. Breve a gente vai estar mostrando lá no nosso conteúdo. As reuniões são gratuitas, que é onde a gente faz o acolhimento, né, dessas mulheres, onde a gente passa as nossas palestras motivacional voltado para o autocuidado. Muito bom. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, pela decisão realmente de fazer a diferença a partir do conteúdo, pelo posicionamento, por estarem aqui com a gente no Legado Delas Cast e por impactar a vida de tantas pessoas a partir dessa decisão, né, de contar, né, a mensagem, abrir o coração, expor aquilo que está queimando no coração de vocês. Obrigada. Obrigada a você que está em casa também, que está acompanhando o Legado Delas Cast, acompanhando essas histórias. Quero saber nos comentários o que vocês estão achando dessa temporada especial que a gente está fazendo aí, dos nossos lançamentos. Obrigada, meninas. Obrigada, Grazi, pelo convite. Obrigada, Editora Legado, mais uma vez. Obrigada, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Grazi, Editora Legado. Sou muito grata por essa oportunidade. É isso aí. Beijão, gente. Tchau, tchau.